Muito boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas. Nós estamos às 12 horas e 51 minutos aqui pela Band, pelos Estúdio A, para toda Manaus, as cidades que compõem a região metropolitana da nossa querida capital e também o nosso interior. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanhou Exija Seus Direitos com o companheiro Meik Farias, agora está aqui na companhia do programa da nossa gente. O Câmera 13, programa este criado com muito carinho há 15 anos para você, meu amigo, minha amiga, que acredita que o programa da nossa gente faz a diferença todos os dias. Nós só temos a agradecer primeiramente a Deus, o grande Criador do Universo, por todas as oportunidades, por todas as conquistas. E eu pergunto para você, meu irmão, você já teve a oportunidade de conversar com Deus no dia de hoje? Ainda não? Faça isso nesse momento. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia que está na tua mesa, pela saúde do teu filho, pelas bênçãos alcançadas. Agradeça a Deus por tudo de bom que Ele tem feito na tua vida, né? Então, esse programa de hoje é um programa super legal que a gente daqui a pouco, no segundo bloco, teremos uma entrevista com o Dr. Sidney Chalub e depois o Dr. Sebastião Marder, que vão estar aqui em nossos estúdios falando sobre o câncer de mama. É um assunto que não só interessa as mulheres, mas nós homens também. E a gente também não pode esquecer de cuidar da nossa saúde, né? Então vai ser uma entrevista super legal, onde eu te convido a participar a partir do segundo bloco aqui no programa da nossa gente. E é claro que hoje um programa super legal, meu amigo Neves. Hoje são 30, de agosto de 2016. Já o ano de 2016 está acabando, está indo embora. Nós já vamos entrar em setembro, outubro, novembro e vem aí o grande Natal, virada do ano, as grandes festas de confraternizações, né? E é claro que o Papai Noel volta novamente a brilhar aqui no palco do programa da nossa gente. Bom, nós somos às 12h53. A repórter Socorro Vilaço, ela esteve até a Universidade Estadual do Amazonas, onde foi inaugurado um laboratório de saúde com robôs que simulam reações humanas. Bom, isso aí é super legal, até porque através desses robôs a medicina vem avançando todos os dias. E a gente vai saber detalhes com a Socorro Vilaço, que vai mostrar pra gente como é que esses robôs vão ajudar na prevenção da saúde do nosso povo. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, inaugurou laboratório de habilidades, simulação e tecnologias de cuidado em saúde. No laboratório, serão realizadas aulas práticas de raciocínio clínico, simulações e atendimentos clínicos, onde os alunos irão avaliar, orientados pelos professores, os procedimentos realizados e indicar falhas de seus atendimentos. Todos os treinamentos serão realizados por meio dos robôs, que simulam reações humanas, como simulação de parto, atendimento à parada cardíaca e atendimento ao recém-nascido. É a oportunidade que o aluno tem de vivenciar uma situação complexa, que gere talvez emoções para ele, que quando ele for encarar isso na realidade dele, do hospital, do dia a dia, ele já vai ter passado por aqui. Então ele vai saber controlar um pouco melhor e conseguir usar o raciocínio clínico, né? Então conseguir controlar as emoções é uma etapa que para o acadêmico é muito difícil. A gente dá aula teórica na sala, mas quando ele se depara com uma situação inesperada ou inédita, a emoção se torna muito forte e às vezes atrapalha o raciocínio. Então aqui é um momento que a gente pode trabalhar esse lado também, o emocional, para ele saber controlar e poder atuar realmente dentro dos protocolos, dentro daquilo que é recomendado para a situação que ele está vivenciando. Um momento importante para a Universidade do Estado do Amazonas, para a Escola Superior de Ciências da Saúde. Este aqui é um simulador de grandes proporções que envolve diversas práticas clínicas e está equipado com o que tem de mais moderno no país e no exterior para essas práticas. Olha, tá de parabéns aí todos os nossos amigos da Universidade Estadual do Amazonas, do curso de Medicina, enfim, todos os professores, o reitor, enfim, quem ganha com isso é a população de Manaus. E só temos que agradecer aqui todos os médicos que estão bastante capacitados, os grandes profissionais da área de saúde. E é claro, mais aqui um ponto ao governo do Estado do Amazonas, que vem criando oportunidades para esses grandes profissionais que estão se preparando para o futuro. 12 horas e 56 minutos.
Quase que todos os dias o nosso programa recebe inúmeras pessoas que chegam até aqui os nossos estúdios procurando a produção do programa, pedindo socorro. Nós tivemos várias pessoas na semana passada onde estiveram à procura de algum membro da família que desapareceu. E a exemplo da semana que passou, está em nossos estúdios a dona Maria José. Ela procurou o programa da nossa gente através das redes sociais e hoje está aqui para fazer um apelo para você, meu amigo telespectador, telespectadora, e principalmente para sua filha, uma menina de apenas 13 anos de idade que desapareceu misteriosamente na última sexta-feira, dia 28 de agosto. E preocupada com essa situação, a dona Maria José veio atrás da sua filha. Essa jovem, cadê? Nós vamos botar agora no vídeo para você. É Rafaela dos Santos Moura, de 13 anos, que saiu no dia 26 agora, por volta das 6 horas e 15 minutos da manhã do bairro Parque São Pedro. E até o momento não voltou para casa. Preocupada com essa situação, a dona Maria José, que é mãe, está desesperada, veio até o nosso programa em busca de notícias, em busca de encontrar a sua filha, né, dona Maria José? Pode falar no microfone. Boa tarde. Eu gostaria, quem tiver com a minha filha, por favor, entre em contato comigo. Rafaela, se tu estiver me ouvindo, minha filha, volta para casa, minha filha. Eu não sei o que é mais dormir, o que é comer desde sexta-feira. O apelo que eu faço, quem estiver com ela, por favor, me entrega ela. Dona Maria José, é a primeira vez que ela some? Não, a primeira vez ela saiu, ela fugiu, ela foi para Ponta Negra, para o negócio de festa e voltou no outro dia. A segunda vez, está com um mês que ela fugiu, mas foi para casa do pai. Então, mas ela avisou você? Não, eu soube através quando eu fui na delegacia de menor, que o pai dela já tinha ido lá e nós passei a guarda para ele. Aí ela veio passar um final de semana comigo. Ela disse: mãe, não quero mais voltar para lá, para casa do meu pai. Eu disse: tá bom, então fica aí. Eu dei um voto de confiança para ela. Quando foi sexta-feira de manhã, 6h15 da manhã, ela saiu. Eu pensando que ela estava pro colégio. Como é o nome do pai dela? É Israel de Souza Moura. Você já procurou saber se já está? Ele não sempre está. Não tá, porque a gente entra em contato todo dia. Ele também está preocupado com ela. Bom, de acordo com as informações que a senhora passou para a nossa produção, ela desapareceu exatamente às 6 horas e 15 minutos? 6 horas e 15 minutos da manhã. E a escola que ela estuda? Fica onde? No quilômetro 23, Colégio Agrícola. Alguém nunca... Não, hoje já entrei em contato, ela não apareceu, desde sexta-feira. A senhora também não faz ideia onde ela possa estar? Não tenho ela ideia. Ela tem uma amiga bem próxima, que a senhora saiba, tem conhecimento? Não, para falar a verdade, eu não sei, não conheço a amiga dela, porque gente, mãe nunca sabe o que os filhos fazem por trás da gente. E a senhora, durante todos esses dias, está sem comer, sem dormir, está à procura de uma informação, né? É, porque a gente vê muita coisa ruim. Para mim, hora e momento, eu abro a porta, vão me dizer, ligando: Maria, encontrei tua filha morta. Eu não sei da minha filha, eu queria que alguém tivesse ela, mas não aparecesse, por favor, em casa. É dolorido a gente ver a situação de uma mãe. Ela é emocionada, né? Na realidade, é doído. Só ela sabe a dor que ela está sentindo nesse momento. Só ela sabe o que está passando na vida dela, da família. Só ela de filha? Tenho 3 filhas, mãe. 3 filhas. Mas a mais velha é casada e tem a outra de 15 anos que está em casa, e eu tenho um filho de 18 anos. Ela é minha caçula. É a caçula. É a caçula. Bom, nós falamos no dia de ontem que ela é menor de idade, ela tem apenas 13 anos de idade. Se você estiver com essa jovem na sua residência, mesmo que não esteja em cárcere privado, mas procura comunicar, né, a família, a polícia, o conselho tutelar, devolva ela para a mãe. Até porque você pode se complicar diante da justiça. Então, dona Maria José, é claro que a audiência do programa é muito grande, não só na capital, como também no interior. Eu queria que a senhora olhasse para essa câmera, de repente alguém esteja acompanhando e quem sabe a Rafaela esteja assistindo neste exato momento o Câmera 13. Mande uma mensagem para ela, para que ela possa voltar para o seu lar. Rafaela, por favor, se tu estiver me assistindo, volta para casa, minha filha. Mamãe te ama, minha filha. Eu não estou sem palavras para falar. Bom, Rafaela,
Eu não sei o que a levou a sair de casa. É complicada, né, essa situação. Até porque não é o primeiro caso que aparece aqui no programa da nossa gente. E é claro que a gente tem a obrigação de tentar localizar essas crianças para que elas voltem para os seus lares, né? E é claro que a dona Maria José está muito preocupada, Rafa, com você. Se você está nesse momento acompanhando o nosso programa e sabe do paradeiro dela, entre em contato com a produção do programa. Se você não quiser ligar para o Conselho Tutelar e deixar a polícia afastada desse caso, você pode entrar em contato através do telefone 99244 1868. Esse é o telefone da mãe da Rafaela, a dona Maria José. Você pode ligar para ela, que até a gente mesmo pode ir com a produção do programa, fazer esse reencontro, né, Maria José? Eu agradecer muito. Eu só queria notícia se ela está viva. A gente vai... Eu gostaria que a senhora sentasse ali, tomasse uma água. A Lúcia, por gentileza, venha buscá-la. É claro que até o final do programa a gente vai ter um desfecho, se Deus quiser, feliz para ambas as partes. E o que nós queremos na realidade, Rafaela, é que você volte ao convívio, né, do seu lar. E não só você, Rafa, mas todos os adolescentes que as mães já passaram por aqui. Muitas vezes um puxão de orelha, muitas vezes a mãe quer prender você, ela ou ele, mas a mãe, os pais têm seus motivos. Todo esse cuidado é para o bem-estar de vocês, para que nada de errado venha acontecer na rua, o envolvimento de vocês com as drogas, o álcool, prostituição. Tudo que os pais fazem é para melhorar a qualidade de vida de vocês, filhos. Nós somos às 13h03 na capital. A gente vai para um breve intervalo comercial e, se Deus quiser, até o final desse programa, a gente quer dar uma boa notícia para a mãe da Rafaela. Aguarda aí. Beleza, já de volta. Nós estamos recebendo inúmeras ligações e também a participação maciça dos nossos telespectadores através das redes sociais, onde desde a última sexta-feira esse recado, Marquinho, não dá para ficar calado, né, cara? Marquinho, todas as vezes que eu me refiro à empresa Manaus Ambiental, ele olha para mim com uma cara. Eu acho que o Marquinho deve estar ganhando alguma grana por parte da empresa, porque ele não gosta que eu chame para a empresa de uma empresa amaldiçoada. Olha só, não poderia ser diferente, hein, companheiro Vicente? Ali no Coroado 3, próximo ali o pronto-socorro João Lúcio, segundo os moradores, está faltando água e energia há exatos 5 dias. Essas informações acabam de chegar no nosso departamento de jornalismo e a gente pergunta para a empresa, a concessionária responsável pelo abastecimento de água em Manaus, o que vocês estão fazendo? Estão de braços cruzados mais uma vez e deixando a população à mercê da própria sorte? A conta com certeza já deve ter chegado. Hoje são 30 de agosto e para cobrar, vocês são especialistas nisso. Mas na hora de fornecer o trabalho, a prestação de serviço, deixar a comunidade completamente abastecida de água, isso aí vocês não sabem fazer não. Inclusive o nosso médico já está aqui para a nossa entrevista, né, do quadro Alô, Doutor. Ele me olhou assustado, mas é verdade, doutor. É impressionante a irresponsabilidade dessa empresa com a população da cidade de Manaus. Bom, hoje no quadro Alô, Doutor, a gente vai conversar sobre um assunto que interessa não só as mulheres, mas principalmente nós homens. É claro que o repórter Gerson Guerra foi às ruas de Manaus para fazer um apanhado sobre o câncer de mama. E após a matéria do Gerson, a gente vem para esse debate aqui no estúdio do Câmara 13. Vamos acompanhar. O câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, excluindo-se o câncer de pele. Estudos realizados pelo Instituto Nacional do Câncer, INCA, comprovaram que em 2014 aconteceram mais de 57 mil casos de câncer de mama no Brasil. Nos Estados Unidos, foram diagnosticados mais de 200 mil novos casos em mulheres e 40 mil mortes. Embora o câncer de mama atinja com maior frequência pessoas do sexo feminino, a doença também pode afetar os homens. Foram mais de 2 mil casos e cerca de 430 mortes. Os principais sintomas são nódulos palpáveis na mama ou região das axilas, alterações na pele que recobre o local do nódulo,
região da mama com aspecto parecido a uma casca de laranja. O histórico familiar é também um dos principais fatores de risco, principalmente se um ou mais parentes de primeiro grau, como mãe e irmã, tiverem a doença antes dos 50 anos. Para a prevenção do câncer de mama, é importante realizar o autoexame, apalpando as mamas, que a própria mulher deve fazer mensalmente, a partir dos 20 anos de idade. Esse autoexame deve ser feito entre o 4º e o 6º dia depois do fim do fluxo menstrual. As mulheres que não menstruam devem escolher uma data para fazer a avaliação. Você faz o seu autoexame para detectar o câncer? Não, nunca fiz. Nunca fiz. Por quê? Porque eu não me interessei. É importante, né, a gente se prevenir, porque é como nós podemos evitar, né, o câncer de mama, né, visto que está sendo uma doença que está matando muito as mulheres, né. O câncer de mama geralmente afeta as mulheres acima dos 35 anos e os principais fatores de risco são mulher que teve menstruação precocemente, primeira gravidez após os 30 anos, não ter filhos e menopausa depois dos 50 anos, que é considerada tardia. Muito bem, doutor, somos às 13h10. Está aqui nos estúdios o médico Sebastião Marden, mastologista. Muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite da produção do programa da nossa gente. E, claro, fique à vontade, o programa é hoje nosso para a gente debater, como eu falei, né? Não só para as mulheres, mas principalmente para os homens também. Boa tarde, doutor Marden. Bom, boa tarde, agradeço mais uma vez ao convite e para a gente discutir, a gente debater e tentar tirar as dúvidas a respeito desse tema tão importante que é o câncer de mama. Bem, a gente sempre fala, mas é claro que as pessoas devem ter cuidados, e eu queria que o senhor falasse dos cuidados que nós em si devemos ter com relação a essa doença. E uma das perguntas que chegaram ao nosso departamento de jornalismo é a questão do câncer de mama do homem. Ele tem? Pode ter? É verdade isso? Bom, verdade, excelente pergunta. O homem possui mama. E se possui mama, ele também pode desenvolver essa possibilidade do câncer de mama. Estatisticamente, para cada 100 mulheres que têm câncer de mama, um homem vai apresentar, né? E isso muda um pouco na África. A África, o índice é bem maior, um pouco bem maior, estatisticamente, mas de maneira geral, no mundo todo, existe 1% para cada 100 mulheres acometidas. Agora, como é que um homem pode saber se ele está com essa doença? É muito comum a incidência de câncer de mama em homem acima de 65 anos. A média é essa. Então, existem várias causas, né? Às vezes o homem apresenta uma patologia chamada ginecomastia, isso acima de 65 anos, nódulo endurecido, muitas vezes indolor, a axila às vezes está comprometida também, né? Existe uma assimetria, uma diferença de tamanho da mama, né? E isso pode estar relacionado ao câncer de mama. Eu sou como mastologista, muitos homens lhe procuram para tentar ver se estão com essa doença. Existe esse preconceito? É um pouco engraçado isso, porque eu sempre pergunto, dos poucos homens que vão à consulta, eu sempre pergunto se as pessoas perguntaram por que ele estava lá fora, se brincaram com ele, e normalmente acontece isso. As próprias mulheres, as pacientes, elas começam a questionar, um homem vai ter que ir ao mastologista, né? Às vezes é um pouco de desconhecimento mesmo da doença, mas o preconceito ele acontece mesmo. E como é que é a reação do homem quando ele chega no teu consultório, um monte de mulheres, ele fica por ali, ou ele encara numa legal? Na grande maioria das vezes ele fica constrangido, mas encara numa legal, né? Mas alguns ficam meio sem jeito, mas acabam passando por essa dificuldade com uma tranquilidade. Mas olha, o doutor Sebastião Marden, ele está deixando muito bem claro que nós, homens, devemos procurar um profissional da área, um especialista, para que a gente possa se precaver desse mal do século. Bom, 13h13. Doutor Marden, nós fomos em Juiz de Manaus, a nossa produção, e é claro, muitas pessoas fizeram vários questionamentos. E a gente vai ouvir a primeira pergunta, o senhor vai ter que responder aqui. Vamos ver quem que está na tela aí. Olá, doutor. Eu me chamo Beatriz e gostaria de saber o que é mamografia. Olá, Beatriz. A mamografia é o exame de rastreamento do câncer de mama. A gente chama em medicina de padrão ouro. Ele não substitui, ele é muito mais importante no rastreio do câncer de mama do que a ultrassom e do que a ressonância,
Eu digo isso porque muitas das vezes as mulheres, porque incomoda um pouco o exame da mamografia, que é feito através de raio-x, né, vamos dizer assim, onde você comprime a mama e você vai investigar lesões subclínicas, ou seja, aquelas que não são palpáveis ao exame clínico, mas são visibilizadas na mamografia, e esse tipo de exame incomoda muitas das vezes a mulher. Chega a machucar a paciente? Se for tecnicamente incorreta, pode chegar a machucar sim, mas quando tecnicamente posicionada a paciente, o máximo pode ser incomodar. Por isso que nós recomendamos que se faça, daquelas mulheres que estão ainda menstruando, se faça após a menstruação, 7 a 10 dias depois dela, para não incomodar tanto. Isso preocupa as mulheres? Preocupa bastante porque, normalmente, elas relacionam o câncer de mama com dor. De cada 10 mulheres que chegam no consultório, a queixa maior é dor. 8 delas se queixam de dor. Então, essa questão de fazer o exame e doer, além de inibir a paciente de fazer o exame, ela pode até relacionar isso com algum câncer. Essa mamografia tem que ser feita após o autoexame ou não? Ou os dois ao mesmo tempo? A mamografia é feita, é um exame de rastreio preventivo, né, que a gente chama, como prevenção. Acima dos 40 anos, a recomendação pela Sociedade Brasileira de Mastologia que seja feita a cada ano, e pelo Ministério da Saúde a cada 2 anos. Eu deixo bem claro isso, que existe uma diferença nesse sentido. Entre 35 e 40 anos, a mulher precisa fazer uma única mamografia, que a gente chama de mamografia de base, porque a partir dos 40, se for feita anualmente, essa mamografia entre os 35 e 40 anos, ela serve de base para ver se há para verificar se há alguma modificação ao longo do tempo. Uma coisa importante também, essa mamografia que é feita a partir dos 40 anos anualmente, ela tem que ser guardada por 5 anos, porque depois de 2, 3 anos, se você tem alguma alteração, você pode pedir aquela primeira dos 40 anos. Então é importante, guardem a mamografia por pelo menos 5 anos. Ela tem um valor para nós, profissionais, muito importante. O senhor aconselha a partir dos 40 anos, mas se uma mulher, por exemplo, de 18 a 20 anos ou até 30 anos, que não sabe fazer o autoexame, ela pode se submeter? A indicação de fazer mamografia abaixo dos 40 anos, ou melhor, abaixo dos 35 anos, daquela mamografia de base que eu falei, são aqueles casos em que, na família, a mãe, o pai tenha tido câncer de mama, alguns câncer de ovário, né, agora a gente está muito em voga mesmo por causa dos exames dos marcadores genéticos. Abaixo disso, fora a presença de parentes de primeiro grau, algum nódulo suspeito. Se você tem uma paciente de 26 anos, onde você vai palpar e o nódulo é um nódulo suspeito de câncer, o médico ele deve pedir a mamografia. E essas são algumas exceções que são feitas. Não quer dizer que toda mulher que tenha nódulo na mama vá fazer mamografia. Mas se aquele nódulo clinicamente for suspeito, o profissional de saúde pode pedir a mamografia. Bom, nós estamos às 13 horas e 17 minutos. Para você que está ligando nesse exato momento aqui na Band Amazonas, nós estamos fazendo uma entrevista com o Dr. Sebastião Marden, ele é mastologista, e o assunto de hoje é sobre câncer de mama. E, doutor, a Maria Fernanda, ela mandou uma pergunta para a gente e o senhor vai responder agora para ela. É verdade que a mamografia não é o melhor exame para quem tem mamas densas? É verdade, mas, repito, ele continua sendo o padrão ouro. É ele quem rastreia o câncer de mama. Muito bem, a mamografia deu mama densa. Isso impede você visibilizar alguma pequena lesão que seja suspeita de câncer. Para isso, nós temos os exames complementares. Nós temos a ultrassonografia e nós temos a ressonância, quando é possível ser realizado esse exame. No caso de não ser possível, a ultrassom na mão de um bom médico experiente, onde o profissional ele solicita essa mamografia e examina o paciente na hora que for fazer ultrassom, isso ajuda bastante você detectar algo. Bom, doutor, está chegando uma pergunta do João Ricardo, que pergunta, doutor, as mulheres que têm prótese de silicone precisam de algum cuidado a mais? Essa resposta após o intervalo comercial. É rapidão, não sai daí não. 13 horas e 21 minutos, já está aqui aquele garotão lindo que todas as terças-feiras acompanha os nossos entrevistados, que é o meu querido amigo, doutor Sidney Chalub, né, Sidney? Seja bem-vindo. Chegou atrasado hoje porque o trânsito estava pesado? Ainda estou na época da Olimpíada, né? Ainda? Bastante, Como maratonista está deixando a desejar, hein? Bom, doutor Marden, vamos à pergunta mais uma vez, botar na tela aí, que veio do João Ricardo. Doutor, as mulheres que têm prótese de silicone precisam de algum cuidado a mais? A resposta. Um cuidado diferenciado, no caso.
Precisa sim, na verdade. Toda mulher que coloca uma prótese de silicone, ela tem que ter consciência que o exame da mamografia continua, né? Existe uma separação do tecido mamário da prótese para que possa visibilizar mais o tecido mamário. Isso é um cuidado onde o médico ele informa que existe uma prótese na paciente. E o outro é o seguinte: a paciente ela tem que ter a preocupação também e ser informada pelo seu médico de que o uso da ressonância magnética para quem usa prótese de silicone vai ser uma constante na vida dela. Muitas das vezes você tem que complementar não com ultrassom, mas sim com ressonância, para quem tem prótese de mama. Tá certo, doutor Sidney, o senhor pode uma coisa que a gente observa muito, Marta, a gente fala muito em prótese, mas tem muitas mulheres que fazem aquela cirurgia para redução da mama, sem colocação de prótese. E uma das queixas que a gente tem muito é que elas reclamam que ela tem nodulações, tem nódulos. Isso é uma coisa comum e que deve preocupar essas mulheres que fizeram redução da mama? Então, tem pacientes que apresentam, durante a redução da mama, que a gente chama de esteatonecrose, que são aqueles nódulos que ficam calcificados, né? Ela tem um aspecto realmente de nodulação, onde isso preocupa muito a paciente. Outras têm a questão dos queloides, né? Que são as cicatrizes que ficam além do normal, aumentadas, e isso também, algumas das vezes, preocupam. E muitas das vezes, Sidney, por causa da própria dor também que a paciente apresenta, que, como eu disse anteriormente, de cada 10 mulheres, 8 procuram o mastologista por questão de dor. Bom, além da mamografia, doutor, eu gostaria que o senhor falasse se existe outro exame que pode evitar esse tipo de câncer. Então, Ou descobrir um novo, né? Certo, nós incentivamos o autoexame. Como eu disse, até o momento o padrão ouro é a mamografia, e a gente incentiva o autoexame para que ela possa se acostumar com a sua mama, para que ela possa visualizar a sua mama todo mês, e qualquer alteração que naquele autoexame possa acontecer, ela possa procurar o profissional de saúde. Mito ou verdade? Sim. Mito ou verdade? A mulher que tem obesidade, a mulher gorda, tem maior chance de desenvolver câncer de mama do que a mulher magra? Bom, do ponto de vista da fisiopatologia, ou seja, do mecanismo de formação da doença, a gordura é um veneno para a mulher, porque ela produz hormônio, e o hormônio que é produzido com a gordura na mulher pode alterar, fazer uma mudança, uma mutação na mama, e pode levar a uma alteração maligna, assim. Então, a gordura para a mulher é um veneno. E para o homem? Neste caso, para o homem já tem outras peculiaridades, porque a diferença da mama masculina para a mama feminina é que o homem não produz aquelas glândulas que a gente chama de ácido para produzir o leite, né? A mulher já produz. E na grande maioria das vezes o câncer está naquela região que a gente chama terminal do lobular, né? Então, para o homem, nesse caso, ele pode levar muito mais a ginecomastia, né? Ou então uma lipomastia, que seria uma mama de gordura, e não uma mama produzida por outra coisa. Bom, nós temos alguns dados aqui, por exemplo, em 2016 foram, de acordo com o INCA, 57.960 casos. Esse número de mortes foi de que 14.388, sendo que 181 homens em 2013. É um número bastante alarmante, né, doutor? Ele foge um pouco daquela proporção de 1 para 100, né? Porque provavelmente a estatística pode estar, alguém pode não ter notificado. Mas eu queria retificar um pouquinho, eu acho que é 2015 aquele dado. 2015? Porque normalmente o INCA ele faz o levantamento no final do ano anterior. É uma estimativa. É uma estimativa. Estimativa de novos casos. E uma coisa que chama atenção é que nós temos que dizer assim, homem também tem câncer de mama. E qual é o homem que tem risco de ter câncer de mama? É aquele que tem aquela ginecomastia. E hoje, com a disseminação das pessoas usando hormônios femininos, tem aumentado o índice de ginecomastia. Ou seja, tem aumentado o índice de câncer em homens que fazem o uso de hormônio feminino. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque por que a mortalidade do homem é alta? Porque a maioria das vezes o diagnóstico é tardio. Então ninguém não pensa que o homem possa ter câncer de mama. Nós somos às 13 horas e 26 minutos. Bom, doutor Mada, nós temos na tela agora nódulo de mama. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente isso aí. O nódulo que está no canto superior direito, né, de quem olha para a tela, ele é um nódulo, observa, irregular, a gente chama heterogêneo, ele tem uma forma, chama bizarra.
Normalmente, esse comportamento desse nódulo, ele é um nódulo suspeito. E como é que a mulher descobre que ela está com esse nódulo? Aquilo que nós falamos... Só no autoexame? O autoexame, ele ajuda bastante, né? E também fazer os exames regularmente. A mamografia é um exame preventivo. Então, você tem que fazer, mesmo que você não sinta nada, você tem que fazer o exame de mamografia anualmente. O próprio nome já está dizendo, é para prevenir chegar a esse estágio avançado do nódulo da mama. Doutor Sidney, aqueles exames que a gente costuma fazer de urina, sangue, fezes, a gente consegue descobrir alguma coisa relacionada ao câncer? Não nesse caso de câncer de mama, mas existe algumas coisas que são alguns marcadores tumorais. Então, o exame de sangue para o homem, PSA. Então, ele é um exame que vai dar um direcionamento em relação a isso. Existem alguns outros marcadores tumorais que são mais específicos, mas o importante é você fazer a busca ativa, não esperar que o sintoma manifeste. O doutor Mardi falou, a mulher que tem alguma coisa no autoexame, ela não vai saber definir se é um nódulo benigno ou maligno. Então, através da procura do médico especialista que faz uma mamografia, e aí tem a classificação que a gente chama de BIRAIDS, 1 e 2 são relativamente normais, e quando tem mais alterados, aí a gente faz outros exames mais específicos. Doutor Sidney, e o exame de sangue, dá para se detectar? Não de forma precoce. O exame de sangue... Alguma desconfiança, mais ou menos? Não para mama, assim, a gente busca algumas coisas, alguns fatores de risco. Existe hoje um teste genético, e aí sim, é uma coisa mais específica, para grupo específico de risco, pessoas que têm história familiar, aí vai se fazer um estudo genético, mas é um estudo mais direcionado, não é esse exame de rotina. Por exemplo, você viu o caso da Angelina Jolie. Ela tinha história familiar, ela fez um exame específico e descobriu um gene. E esse gene pode levar ao câncer, e aí você faz um tratamento precoce, que é uma cirurgia mais radical. E aproveitando esse mesmo exemplo que o Dr. Sidney falou, ela fez tanto para a mama quanto para o ovário. Esse teste genético, ele engloba os dois. Né? Então, normalmente tem uma ligação do câncer de ovário com de mama. Né? Doutor Sidney, o senhor que é especialista em câncer também, vive quase que todas as semanas ali no hospital, no SECOM. Eu queria que o senhor respondesse a pergunta que chega da Lorena Souto aí. Cadê? Não, esse no caso do Fernando Pimenta, que é para o senhor, né? Direcionado ao doutor Sidney. Câncer é tudo igual? Não. A resposta, não. Porque o câncer, vamos definir o que é câncer. Câncer é uma célula que começa a se multiplicar. E ele vai ser diferente de acordo com o tecido que ele pode acontecer. Nós podemos ter câncer no sangue, nós podemos ter câncer na mama, podemos ter câncer na próstata, podemos ter câncer na pele. Então, cada câncer tem sua peculiaridade, tem sua manifestação, tem seu tratamento e, às vezes, assim, por exemplo, para uns, a gente faz a quimioterapia, que tem uma resposta muito boa. Para outro tipo de câncer, só a radioterapia. Para outro tipo de câncer, a cirurgia. Então, o importante é saber que o câncer é uma doença sistêmica e só pode dar câncer da cabeça ao dedão do pé. Então, o importante é você notar qualquer alteração no seu corpo e não esperar aquela coisa que vai aparecer uma massa, vai aparecer um emagrecimento, porque isso já são sinais tardios da doença. O importante é a mudança do hábito do seu organismo ou, principalmente, você buscar e tentar fazer o diagnóstico precoce da doença. Quantos tipos de câncer existem, doutor Sidney? Milhares, porque nós temos, todos os órgãos podem ter câncer. Podem ter câncer de pele, podem ter câncer no olho, pode ter câncer da língua, na boca, no estômago tem vários tipos de câncer, pode ter câncer no sangue. Então, cada tecido do nosso organismo, ele pode desenvolver câncer. Cada tecido do nosso organismo pode ter uma célula que não morra, porque o câncer é uma célula que não morre e começa a se multiplicar e assume o papel das outras células do órgão e começa a prejudicar a função desse órgão e dos órgãos distantes. Doutor Mardi, voltando ao câncer de mama, a Lorena Souto manda uma pergunta para o senhor. Doutor, alguns hábitos aumentam a chance de ter essa doença? Eu peço só para colocar aí, e o anticoncepcional tem risco, em cima da dúvida da Lorena? É aí que vai responder. Bom, alguns hábitos aumentam sim a chance, Lorena. Né, como eu falei, a paciente que tem uma alimentação que possa aumentar a massa corporal dela, aumentar o índice de gordura, isso tudo pode favorecer. Se ela é uma paciente que tem o hábito de consumir hormônios,
né, vamos dizer assim, no seu dia a dia, isso também aumenta a possibilidade. Então, o comportamento, o estilo de vida, ele é muito importante. O anticoncepcional em si, ele não favorece o câncer de mama, mas por quê? Porque ele é um hormônio sintético. Agora, o uso do hormônio natural, na terapia hormonal, ele aumenta essa chance. É bom fazer essa diferença, porque existe, às vezes, uma confusão nesse sentido. Porque, senão, todas as mulheres no período fértil que usam anticoncepcional, o aumento seria muito grande. Mas quem usa o hormônio natural, que é o que se usa na terapia hormonal, na TH, essa chance aumenta. Bom, a gente está às 3 horas e 32 minutos, chegando ao final do programa. Agora, para finalizar, doutor Marden, qual é o recado que o senhor manda para aquelas mulheres que já passaram dos 40 anos e ainda não procuraram um especialista? Que procure olhar para si própria, né? Procurar se amar um pouco mais, procurar se conhecer um pouco mais e, como o doutor Sidney falou, fazer uma busca ativa, porque esse gesto de se cuidar, esse gesto de procurar um médico, é um gesto de amor consigo próprio, né? Então a gente pede a essas mulheres que nunca foram ao seu ginecologista, ao seu mastologista, que procurem, né? Nós teremos o maior prazer em acolher, em orientar essas pacientes. Doutor Sidney, muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao nosso programa. Vai dizer que o câncer tem cura. Tem cura. O câncer tem cura e que se você... Todos têm? Todo tipo de câncer tem cura no momento em que é feito o diagnóstico. Então não existe um câncer que não tem cura. Depende do estágio que você faz o diagnóstico. Se você fazer o diagnóstico precoce, todo ele vai ter cura. Suas considerações finais, doutor. E dizer que a gente dá prazer de voltar aqui e vamos agora dar ênfase mais uma vez, pegar a sugestão dos nossos telespectadores para temas que a gente possa discorrer durante a semana que vem. Doutor Sebastião Marden, obrigado por ter aceito mais uma vez o convite. O programa vai estar sempre de portas abertas. Eu agradeço mais uma vez, estou à disposição também para qualquer eventualidade. Obrigado. Só agradecer a nossa querida audiência da capital do interior, obrigado pela companhia e amanhã renovando o convite no mesmo horário aqui pela Band Amazonas. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã, se Deus, nosso Pai, assim o permitir.